Inclusive, a gente vai falar sobre um tema agora que chocou o Brasil desde ontem à noite. A gente ainda está repercutindo sobre esse assunto. Manda a sua opinião. Qual foi a última vez que você foi a um museu aqui em Rondônia? Hein? O que você acha dos espaços que a gente tem para visitação, para conhecer um pouquinho da nossa história? Ó, sabe por quê? Manda mensagem pra gente, 99972-1100. Assim você participa também da entrevista que a gente vai começar agora, tá? Porque foi uma tragédia anunciada, Renata. O Museu Nacional, com mais de 200 anos, pegou fogo na noite de ontem no Rio de Janeiro. A maioria do acervo, de cerca de 20 milhões de itens, foi totalmente destruída. Verdade. O museu era detentor do maior acervo de história natural e antropologia da América Latina. Gente, e em Rondônia? Como andam os nossos museus, né? Quem conversa conosco aqui sobre esse assunto é a Marcele Pereira. Ela é museóloga e atualmente pró-reitora da Universidade Federal de Rondônia. E é muito bem-vinda aqui no nosso programa, né, Juracy? Bom dia, Marcele. Bom dia, muito obrigada pelo convite, Juracy, Renata. Prazer estar aqui com vocês. Que bom que atendeu prontamente o nosso convite, né? Porque essa tragédia aconteceu ontem à noite, então a gente teve que buscar mais informações, pegar o contato, né? E a Marcele já trabalhou no Museu Nacional no Rio. Sim, tem um contato grande, né, com as equipes do Museu Nacional. Já desenvolvi temas de pesquisa da minha dissertação de mestrado também sobre o Museu Nacional. Então, realmente é um lamentável ocorrido. Então, você, na verdade, durante todo esse tempo que você teve acesso, você conhece a realidade, você realmente sabe que essas matérias, realmente, que a imprensa vem falando há muitos anos sobre o descaso, sobre o que o museu precisava, não é de agora, né, Marcelo? É uma tragédia realmente que já vinha sendo anunciada há anos atrás. Muito já se sabe sobre isso, né, Juracy? Há muitos anos, realmente. Nós temos vivido, nos últimos anos no nosso país, não só com relação aos museus, mas com relação a todos os equipamentos culturais, né? E a própria cultura e ao patrimônio cultural, um descaso considerável. E isso não pode ficar sem ser registrado, né? E o que acontece com o nosso Museu Nacional, que é um patrimônio não só do Estado do Rio de Janeiro, mas também do nosso país, da humanidade, né? Uma série de peças e uma perda realmente considerável e sem a menor chance de recuperação, o que é pior, né? Quando a gente trata de um incidente como esse, onde temos a condição de reconstruir, a gente ainda fica ali, né, com a necessidade de termos condições de reconstruir, mas nesse caso não existe a menor possibilidade de termos de volta os 20 milhões de itens perdidos, né? Ou grande parte desses itens perdidos. Realmente é lamentável. O museu ele estava sob tutela da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? E historicamente nós acompanhamos um congelamento de recursos para lidar, para a devida manutenção. A tendência é que tudo isso piore daqui para frente com esse congelamento de recursos? Sem dúvidas, Renata, sem dúvidas nenhuma. Desde 93, né, aconteceu uma grande chuva no Rio de Janeiro e o Museu Nacional, naquela época, já sofreu avarias consideráveis, né? E todos os profissionais, desde então, dedicados a denunciar a negligência, porque passa o Museu Nacional e todos os museus brasileiros, né, museus públicos brasileiros, passam realmente por uma situação de deteriorização, de descaso, de falta de cuidado adequado com relação a isso. Então, a gente já está falando de 93, matérias publicadas, né, já denúncias feitas nesse sentido, e de lá para cá, o que nós temos visto, né, de investimentos consideráveis nesse campo, a gente não tem visto. Nós não vimos o próprio Museu Nacional passar por uma grande reforma, uma reestruturação dos seus ambientes. O museu sofre, desde então, com verbas e recursos sendo cada vez mais diminuídos, né? Essa legislação, né, a PEC, que vem congelar os gastos públicos com relação ao ensino, né, com relação à educação, ela vem para desmontar, realmente para sucatear tudo aquilo que ainda estava sendo a duras penas contornado, né? Então, ela realmente vem para garantir que não tenha mais a menor chance de sobrevivência do nosso patrimônio cultural, nesse caso, no patrimônio dos museus, né? Ou seja, 54 mil reais sendo gastos para manutenção de um equipamento como esse, equipamento que pode ser comparado aos grandes museus internacionais, né? Será que, se a gente observar
observar como está sendo investidos os recursos públicos, né, com relação ao nosso museu, com relação aos outros museus, né, mundo afora, a gente vai ver a situação gritante de descaso que estamos comprometidos nesse momento. É realmente impactante. Um museu que não tem condição de garantir a manutenção e a sua segurança física e predial. O que mais a gente pode fazer? A gente compreende... Com essa tragédia que aconteceu, a dificuldade dos bombeiros, que nem os vazantes, os equipamentos, mangueira furada, eles tendo que pegar água do lago, daqui da Boa Vista. Um despreparo absurdo, Quando a gente vê essa situação, a gente observa claramente a incapacidade, a impossibilidade de gestão por conta de recursos públicos, a falta de recursos públicos. A equipe do Museu Nacional é uma equipe extremamente competente. Tem profissionais ali renomadíssimos, especialistas renomados no mundo inteiro, nas suas áreas de competência. A própria gestão da Universidade Federal do Rio de Janeiro hoje é feita e está sobrevivendo, resistindo a esse grande descaso, porque sem recursos públicos federais nós não conseguimos trabalhar. Não há a menor condição de investimento, né, nesse espaço para garantia da melhoria deles, se não tiver investimento. Então não adianta termos profissionais capacitados, não adianta termos uma esfera, né, de cuidado planejado, mas se não tem condições de execução. Então esse descaso, essa falta de recursos públicos, essa falta de dinheiro mesmo, de verbas públicas para garantia da qualidade e da manutenção do nosso equipamento cultural, ela realmente precisa ser denunciada e a gente precisa agora, numa corrente nacional, evitar que outra tragédia dessa possa acontecer, porque o Museu Nacional já foi. Qual será o próximo, né? Qual será o próximo equipamento que será destruído de forma tão grosseira, fazendo com que a sociedade inteira, com que o país inteiro esteja agora comovido? Realmente é uma situação extremamente dolorosa, não só para os museólogos, paleontólogos, arqueólogos, historiadores, mas para todo o país, para todo cidadão de bem, para toda a sociedade que está lamentando agora não poder mais conhecer, para os nossos, né, conterrâneos, para os rondonienses que não foram ainda, não tiveram oportunidade de conhecer, não poderão mais. Isso é realmente lamentável. Marcela, a gente está falando de uma realidade que aconteceu, de uma tragédia pontual que aconteceu no Rio de Janeiro, mas que reflete em todo o Brasil, porque não é um problema isolado, não aconteceu só nesse Museu Nacional no Rio de Janeiro. Isso que a gente quer essa discussão para a gente falar também da qualidade, da manutenção e da atenção que é dada aos nossos museus aqui em Rondônia. Para você que não teve a oportunidade de conhecer o museu no Rio, a gente tem uma matéria que foi feita pela Record TV, a gente vai exibir um pedacinho para a gente ter uma noção do tamanho dessa tragédia. Vamos acompanhar. Quem vê tanta organização, cuidado com relíquias e zelo por um espaço tão importante para a cultura e história brasileira, não imagina que o mesmo lugar também esconde telhados quebrados, infiltrações nas paredes e no teto, e cupins ameaçam as estruturas de madeira. Tudo isso em meio às peças bicentenárias, ainda intactas, em um local que respira história e cultura. Nesse momento estamos com um grande problema de verbas. As gestões que nos antecederam vinham lutando e tentando chegar até o governo federal, e que é extremamente difícil. Para vocês terem uma ideia, nós estamos tentando uma audiência no Palácio Planalto e não conseguimos. Os brasões descascados da Sala do Trono, onde estão a cadeira ocupada desde Dom João VI, e móveis que pertenceram à realeza, chamam a atenção. Um andaime no meio de um dos corredores da área administrativa escora parte do teto que já caiu há mais de 8 anos. Mas é um dos espaços mais famosos do Museu Nacional que chama a atenção pela falta de cuidado. É a Sala do Dinossauro, que foi desativada por motivos de segurança desde o final do ano passado. Nela, o Dinoprata, como ficou conhecido, está desmontado. Nós temos uma riqueza imensa que está aqui presente nessa instituição, mas precisamos cuidar muito bem dela. E para isso precisamos de ajuda. O jornalismo da Record TV já havia apontado aí tantos problemas, né, na estrutura, problemas que nós comentamos um pouquinho mais com a Marcela depois do intervalo. Você de casa vá participando conosco. O que você acha da situação dos espaços históricos aqui do estado de Rondônia? Estão bem conservados? Participe, mande sua mensagem.
Renata, eu gostaria muito de dar notícias boas, né? Eu gostaria muito de ter um cenário produtivo, mas infelizmente atualmente não é essa a realidade, né? Não por falta de memória, não por falta de patrimônio, não por falta de importância, né? A tudo que a gente tem aqui, a todo o acúmulo, né? E a toda a trajetória desse estado, que é riquíssimo do ponto de vista dos seus acúmulos patrimoniais, dos seus acervos. Mas infelizmente a gente não tem notícias boas a dar, ou seja, não há uma política pública de preservação e de proteção do nosso patrimônio cultural. É lamentável realmente, né? É lamentável que a gente tenha um Estado que se esforça, mas não o suficiente para que a gente consiga ter hoje uma situação um tanto quanto confortável para transitar com relação ao nosso patrimônio cultural, né? Temos uma superintendência, né? A SEJUCEL, a Superintendência de Esporte, Lazer, Cultura, Juventude, que atua, né? Tem atuado bastante, tem desenvolvido projetos, tem desenvolvido editais, mas infelizmente também não há, do ponto de vista de uma estrutura governamental, apoio suficiente para que essas propostas possam levar em consideração os nossos patrimônios culturais. E por conta disso, a situação dos museus, né, ao longo aí do nosso estado, que é tão grande, né, tão vasto, se encontra também nesse momento da mesma forma, ou seja, sem condições de se manter muitos acervos, né, sem condições adequadas de estarem reservados dentro desses espaços, não há investimento e principalmente, eu acho que uma das coisas mais importantes a serem relatadas nesse momento é a falta de profissionais também qualificados para cuidar desse patrimônio. E aí, enquanto representante da universidade, formando arqueólogos, museólogos, sociólogos, né, educadores, que podem, né, de alguma forma mais direta, contribuir com a preservação desses patrimônios, não são absorvidos pelo próprio Estado, que não realiza concursos. Então, acho que uma das coisas importantes, até para a gente divulgar, né, e difundir junto ao nosso público nesse momento, que nos assiste, é a importância de cobrar das nossas autoridades, sim, né, a realização de concursos públicos para que esses profissionais que estão sendo bem formados, que passam anos da sua vida se dedicando a cuidar desse patrimônio, possam exercer as suas funções de forma adequada, nos lugares adequados, né? Então, hoje, eu tenho vergonha de dizer que sou uma das únicas museólogas desse estado, junto com uma outra técnica da Universidade Federal de Rondônia, né, a Evânia, e junto com o Ocampo, né, que também é o nosso superintendente, é o presidente da Fundação Cultural aqui do estado, que é museólogo também, e que tem se esforçado, né, até onde consegue, como pode, para também garantir que a nossa situação seja revertida do ponto de vista dessa preservação do patrimônio. Mas é muito pouco. Somos 3 profissionais, né? Somos muito poucos para cuidar e para pensar toda uma dimensão relacionada ao campo dos museus. Não somos só, né, porque também temos aí o apoio de diversos outros profissionais, arqueólogos e historiadores, que também estão tão atentos a essa realidade. Mas é necessário investir em políticas públicas sérias, políticas públicas que possam ser revertidas em museus com qualidade, para que a gente tenha orgulho de levar a nossa família, de levar os nossos parentes, os nossos amigos que vêm nos visitar, para conhecer a nossa memória, a nossa história. Qual é o lugar hoje para que a gente possa fazer isso? Essa é a pergunta que eu quero te fazer agora, né, Marciele? Quais são os espaços hoje? Como que esses espaços estão em manutenção? Eu acho que, você me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que se a população também se unir, nós enquanto cidadãos aqui, né, como pessoas civis, se nós aumentássemos esse fluxo de ida até os museus, por exemplo, isso já nos despertaria uma demanda, talvez estivesse reprimida. Por exemplo, o Memorial Rondon, a gente tem a Casa Jorge Teixeira, ela está aberta hoje à visitação. Eu queria que você pontuasse um pouquinho, falasse um pouquinho desses espaços que a gente tem na capital, por exemplo, para a gente começar, né? Sim, existem algumas opções, né, algumas possibilidades. Tem a Casa de Cultura Ivan Marrocos também, que não é necessariamente um museu, mas é um espaço de cultura que está aberto, que tem programações, né? Nós temos a própria Estrada de Ferro, que ainda não tem lá o espaço museal, né, com seu acervo apresentado, lamentavelmente. Quando eu cheguei em Porto Velho tinha, né, ali o galpão e as peças expostas. Claro que é importante ressaltar que não estavam expostas e nem guardadas de maneira adequada, mas enfim, estavam abertas à população, hoje não mais. Mas nós temos também o próprio Museu da Memória Rondoniense, né, que recentemente foi o Palácio, né, ali na Praça Getúlio Vargas, o Palácio Getúlio Vargas, com uma equipe também extremamente competente, extremamente zelosa para garantir que esse acervo possa continuar sendo exposto, né, à população. Mas eu volto a dizer, realmente ainda precisa ser muito feito, né? Muitos espaços podem acontecer nesse lugar. São pequenas experiências museológicas que a gente tem, muita boa vontade
vontade de uma população que insiste realmente em garantir que esse patrimônio seja visto, seja guardado, mas há um descaso profundo com relação a esse nosso patrimônio cultural que precisa ser revertido, né? E sem falar do museu a céu aberto, que é a Estrada de Ferro. As peças, né, Renato? Você que faz o jornalismo do dia a dia, você consegue acompanhar. Outro dia eu peguei o carro e fui até o Triângulo para ver até onde eu conseguiria encontrar. E é uma tristeza realmente, viu? Esbarrando sempre na questão da falta de recursos, né? Talvez não haja uma valorização para que hajam investimentos nessa área e fomento do zelo do cuidado. Projetos, a gente sabe que existem bastante, mas a execução, como a própria Marcele disse, ela acaba travando, né, na falta do recurso. E quando você perguntou, Juraci, que talvez se a população procurasse mais ir até esses locais para chamar a atenção, eu acho que acaba até esbarrando um pouco assim. Eu vou naquele local que eu não tenho um conforto, ele é quente, não está refrigerado, ou está tomado pelo mato, ou já não me oferece tanta segurança. De fato, a população acaba não procurando ir para esse espaço, chamando a atenção para que o poder público, olha, esse espaço está sendo utilizado, porque o próprio já não existe um atrativo, né, daquele ambiente. E realmente foi muito difícil. E só respondendo de forma mais clara, né, Juraci, a população vai. A população só não tem ido porque não tem o que reconhecer, não tem um espaço adequado que a receba, porque a população vai. Nós vemos a própria Estrada de Ferro, nós vemos lá o próprio Memorial Rondon, como você citou, um espaço extremamente visitado. Precisamos oferecer qualidade, condição adequada para que essa população possa se ver reconhecida, possa ter orgulho do seu patrimônio, das suas identidades culturais e que possa transitar por eles de forma realmente adequada, como a gente vê em tantos estados brasileiros, né? Não é uma realidade muito pouco usual. Os museus são respeitados em muitos lugares. Precisamos agora também garantir esse respeito, essa qualidade das nossas experiências, das nossas práticas museológicas, né? Bom, e que as iniciativas também partam a partir das escolas, né? Que as escolas também incentivem que vão. Eu sei que tem projetos realmente que as crianças podem visitar e eu acho que a partir daí plantar essas sementes também de valorização da cultura. Marcele, muito obrigado, mas você tem um recado porque amanhã tem um ato público, amanhã de manhã, né? É verdade. Eu aproveito para convidar todos amanhã, promovido pelo Departamento de Arqueologia da Universidade Federal de Rondônia, né, os estudantes, os professores, sensibilizados com essa situação, com essa catástrofe nacional, querem evitar que catástrofes semelhantes aconteçam no nosso estado, né? Se é que já não acontece, porque a gente sabe aí o descaso com que elas são tratadas. Então amanhã, às 9 horas da manhã, na Praça Getúlio Vargas, nós esperamos todos vocês, famílias, estejam presentes para que a gente possa realmente chamar a atenção das nossas autoridades com relação ao nosso patrimônio cultural rondoniense. Obrigado, Marcele. Certeza que esse bate-papo aqui contribuiu muito para o esclarecimento das pessoas que estão em casa também, que não conheciam o Museu Nacional, ou outros que conheciam e reconheciam a importância. É sempre importante, né, a gente lembrar desses feitos e infelizmente foi através de uma tragédia. Mas o compromisso da CIC TV é esse, de levar informação até você. Obrigado, Marcele.